Eu saio feliz pelo desempenho. Saio feliz porque enfrentou uma Rússia que impôs e que veio para o embate e que não só fez marcação baixa, mas agrediu também. Agrediu na marcação, por vezes alta, na saída de bola, numa retomada, gerando dificuldades. Eu fico feliz porque a equipe teve a capacidade de manter um nível de concentração alto, de ficar construindo o jogo, aquilo que é nosso modelo, a nossa característica, triangula, inverte, trabalha, independente dos posicionamentos que a gente pode falar depois, contra uma linha de 5, que era o que nós estudávamos, e que isso pegar um número para interpretar só, quando tu tem, jogando contra uma linha de 5, 24 finalizações e 13 são no gol, 13 são precisas, sabe? Esse número como um dado de interpretação de um volume que a posse estabeleceu finalização, e finalização que acertou o gol. Isso quer dizer que a equipe clareou, ela teve a possibilidade de criação e de conclusão, mesmo em funções ou atletas executando funções diferentes. Fico com essa certeza e com essa alegria, né? E vai continuar aberta aí a concorrência para a Copa, vai ficar, tá aberta. Господин Титов, вчера я задавал вам вопрос, но, к сожалению... Senhor Tito, ontem eu fiz a pergunta, mas teve dificuldade de tradução. Eu gostaria de fazer de novo essa pergunta. A pergunta é mais fantástica. Quem da seleção russa você poderia pegar para a seleção brasileira? Quais dos jogadores que se apresentaram hoje você poderia pegar na seleção, chamar na seleção brasileira? Eu falo alguns, Kleber, e depois tu traz o nome, eu trago na posição, porque eu não tenho a pronúncia correta. Mas eu sei do seu técnico, da capacidade de organização dele. Por exemplo, que mexeu na equipe num 3-1 contra a Espanha, fez um 3-3 e quase venceu o jogo, porque teve a bola do jogo, como uma das favoritas da Copa, com o técnico da equipe adversária. O meia de articulação e infiltração é muito bom jogador. O Golovin. Aperta para mim, por favor. Alô, Golovin. O ala direito é um jogador de muita infiltração, muito agressivo. Samedov. E aí me ajuda um pivô de bola aérea que é muito difícil ser marcado, porque tem uma retenção importante para que os meias possam chegar, para os jogadores chegar na frente. Smolov, com qualidade técnica, finalização de curta, de média, sempre dando preocupação aos dois zagueiros. Miranchuk, outro meia de chegada, dois meninos, Golovin e Miranchuk, que são jogadores com uma grande qualidade de condução rápida de bola, de finalização, de chegada perto do pivô. Goleiro. Oi, destaque. Também teve uma grande atuação, né? Tecnicamente muito bem. O número de finalizações que a gente se referiu, que foram 13, é anormal, é fora do padrão. O padrão de finalização certa, normalmente ele gira, quando chega em 40% de acerto no gol, eu já fico feliz, porque estatisticamente ela não chega a tanto. Nós fizemos mais de 50% e o goleiro foi muito bem, o arqueiro de muita qualidade, frio. Wellington, por favor. Aqui atrás dos câmeras, a gente gostou muito do Douglas, do Willian, do Coutinho pelo meio. Qual a sua impressão desses jogadores aí, que eram algumas coisas que você queria ver? Os jogos, eles são importantes porque a pergunta que vocês me fizeram antes do Tino, eu usei ela na palestra. Tu tem que dar o botão de start para retomar uma coisa que ela foi de 4 meses atrás. Isso é desafiador. E eu coloquei para os atletas, é desafiador para todos nós. Manter um padrão de atuação, a gente ficar 4 meses fora e botar para dentro. E claro que alguns jogadores que não executam essa mesma função vai precisar de 15, 20, 30 minutos para estar natural. Por que eu estou falando isso? O Coutinho por dentro, até encontrar o seu melhor espaço, também
Aí começou a fluir, aí segundo tempo deslanchou. A mesma coisa com Douglas Costa, né? A gente sabe que a retomada do Gabriel Jesus no melhor ritmo também, jogou 2 jogos, mas não está meio ritmado, mas importante. E a entrada boa do Firmino também. Então tu começa a encontrar essas opções, essas qualidades individuais que elas vão agregando e que elas vão dando também essa possibilidade de utilização de atletas em outros setores, como foi o caso mais específico que eu tanto queria ter, com uma observação do Coutinho por dentro. Tite, eu gostaria, por favor, de uma análise sua do desempenho do Pedro Jeromel nos treinamentos, no jogo, ainda que tenha sido pouco tempo, e se o fato de você ter escolhido Pedro Jeromel para compor o banco e para entrar no jogo significa que ele deu um passo na briga pela vaga entre os 23 da Copa. Eu entendo essa ansiedade que vocês têm em procurar ter os jogadores da Copa e nomes. Eu digo que todos são oportunidades. O que trouxe o Jeromel aqui foi a grande Libertadores que ele fez, o grande Mundial que ele fez. Então essa construção, eu digo assim, que tu vai olhando para ele, jogou bem, foi bem. Numa equipe que está bem e que auxilia ele, porque ela mantém um padrão alto. Por vezes um atleta individualmente ele está bem, mas a equipe oscilando da mesma forma, ela traz um prejuízo. E essa é a nossa capacidade de observar, por vezes independente do momento de uma ou de outra equipe, da qualidade do atleta. Teve a sua, é um jogador muito concentrado, a capacidade dele de treinamento e de naturalidade para colocar a camisa da seleção brasileira. E eu me lembro que eu conversei com o Douglas quando eu estive no treinamento do Grêmio, e a gente conversando de uma forma natural. A gente conversou, ele disse, o Jeromel disse assim, tu vai jogar contra o Cristiano Ronaldo, ele tem essa característica e essa outra. Beleza. E sai de uma maneira natural, tu vai jogar contra o Neymar, ele tem essa e outra. Eu disse, não, eu vou estudar com naturalidade. Ele tem essa capacidade de absorver da dimensão da pressão e ser natural para jogar. Isso é maturidade. E vai construindo, juntamente vai concorrendo com os outros todos. Monara, por favor. Tite aqui, Monara, Rádio Sagres 730. Antes do jogo contra a Rússia, você disse que gostaria de observar o comportamento da seleção brasileira diante de uma seleção que jogava com um esquema, um sistema mais fechado, assim como já tinha sido, por exemplo, contra a Inglaterra, e assim como vocês esperam encontrar diante de outras seleções na Copa do Mundo. Queria saber, taticamente, o que você espera testar diante da Alemanha e se a parte emocional também será observada, visto que o jogo envolve o 7-1 e toda aquela situação da última Copa do Mundo. Vamos por partes. A gente enfrentou linha de 5, com 3 médios, um articulador que chegava próximo a um atacante e que veio para o embate ofensivo mais do que a Inglaterra. Ele agrediu mais que a Inglaterra. Ele trouxe mais contundência. A Inglaterra ela fez um plano baixo e nós também neutralizamos o contra-ataque com os 2 jogadores de velocidade, também, num sistema parecido, só que a diferença também é que a gente estudou e conseguiu construir e conseguiu reposicionar atletas em setores importantes para gerar superioridade em cima do sistema, porque nós não tínhamos, e a própria seleção não tinha essa experiência. Já o segundo jogo, já mais maturado, já mais analisado, sou eu e a comissão técnica quebrando a cabeça em cima de movimentos, onde os meias trabalham, que lado tem que dar amplitude, que lado fica aberto para não ter, quais os dois. Tu começa a criar mecanismos, e a gente fez o trabalho tático lá no campo na Inglaterra, em Londres, do Fulham. A gente trabalhou. Fomos para o jogo. Treinamos dessa mesma forma. Fizemos o trabalho tático predominantemente também em cima dessa função. Fomos para o jogo. Primeiro tempo estava um pouquinho impaciente para encontrar. Digo, calma. E se posicione-se, principalmente os 2 meios, e ajustem com os 2 laterais construtores que nós vamos chegar e vai botar volume para essa situação acontecer. Então, essas experiências que a equipe vai tendo e sentindo a dificuldade do jogo, encontrando
alternativas para que ela possa ser mais, no caso, mais infiltradora, mais ofensiva, mais agressiva, que finalize mais, que crie mais. O jogo, eu tenho respondido, o jogo de 7-1 é o último jogo que aconteceu e nós temos a naturalidade de enfrentar e saber que nós vamos enfrentar a Alemanha em Berlim, que foi campeã mundial, que nos venceu de 7-1 e que isso é uma etapa que passou e que nós estamos num período de construção e que também emocionalmente ele é importante nós enfrentarmos a Alemanha assim. Ele te traz esse componente, né, emocional. E o que a gente vai querer fazer contra a Alemanha? A gente vai querer jogar futebol. A gente vai querer ser competitivo mentalmente forte, fisicamente bem recuperado, tecnicamente com uma ideia de jogo, colocá-la. E a gente procura em qualquer que seja o local, qualquer que seja o adversário, impor uma nova ideia, a nossa forma de jogar. Tite, aqui no fundo, no primeiro tempo, no jogo de hoje, o Brasil encontrou alguma dificuldade para penetrar na defesa adversária e uns contra-ataques. E no segundo tempo o jogo fluiu e quase uma goleada. O que foi determinante para essa mudança do primeiro para o segundo tempo? Um detalhe importante, quando tu fica com a bola e tu fica rodando de lado e infiltra, tu vai rodando de lado e fica infiltra, tu vai minando o adversário também. Ele vai tendo força de marcação, força. Daqui a pouco ele vai baixar a guarda, é inevitável. Então fazer também desse artifício que é a nossa característica, aí tu vai em determinados momentos encontrar esses espaços maiores, porque o ritmo empregado pela equipe é um ritmo forte. Então ele tem uma racionalidade em cima disso, né? Alguns posicionamentos que eu não vou ficar também agora colocando. A gente estudou pra caramba para saber, eu não vou falar não. Alguns movimentos que a gente traz de posicionamento que te dão essa chegada mais na frente. Essa proximidade, principalmente com o pivô central, com o Gabriel. Como fazer isso? Eu lembro que a gente ficou conversando com o técnico e disse, pô, mas e vocês quando enfrentam, quando a linha de 5, como é que é? Ele olhou para mim e disse, é uma dificuldade. Mas não me falou nada, mas não deu uma água. Digo, tá bom, vamos se virar, vamos atrás então. Tivemos um problema ali no final. E eu vendo aqui meu império para passar para vocês também. Não, sem nenhum problema, estamos aqui prontos para isso. Assim que a gente retomar ali o sinal com Moscou, a gente volta a exibir a entrevista do Tite.